E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo eu quero ajudar principalmente aquele iniciante que está chegando no mercado financeiro agora a acabar com uma dúvida que aparece em algo que é feito para ajudar, mas que para o iniciante pode acabar atrapalhando, que são as várias siglas financeiras que nós vemos, inclusive na parte de renda fixa, que deveria ser uma parte super simples para atrair as pessoas, mas quando a pessoa chega numa corretora e vê lá centenas de opções de CDBs indexados ao CDI, tem lá o Tesouro Selic, Selic também é uma sigla para quem não sabe, IPCA, você tem LCI, LCA, CRI, CRA, cobertura do FGC. Então vejo tanto de termos novos que aparecem na vida do iniciante, ele não sabe o que significa a sigla e nem, por mais que ele saiba o nome, como que funciona aquele tipo de investimento, de instituição, de seguro, de taxa. Então esse vídeo é para mostrar o que são cada uma dessas coisas, para que fique mais claro aí na cabeça de quem está chegando agora no mercado financeiro. Até porque o intuito das siglas é ajudar, já que é muito mais fácil eu falar que, por exemplo, invisto em um CDB que rende 100% do CDI, do que falar que eu invisto em um certificado de depósito bancário que rende 100% do certificado de depósito interbancário. Então acaba sendo um processo muito mais simples. E vamos aproveitar esse exemplo para começar por essas duas siglas, né? Primeiro, o que é um CDB? Então já disse que é um certificado de depósito bancário, é um tipo de investimento onde você faz algo muito diferente do que a população costuma fazer, porque as pessoas geralmente vão num banco para pegar dinheiro emprestado com o banco. E nesse caso, você estará emprestando dinheiro para o banco por um prazo definido, com condições de liquidez variadas. Alguns CDBs deixam que você retire o dinheiro quando você quiser, são CDBs de liquidez diária, e outros têm prazos definidos, às vezes só no vencimento daquele título. Há uma data combinada para que o dinheiro volte para você. E em troca desse empréstimo, você naturalmente tem que ganhar alguma coisa. Do contrário, você não abriria a mão daquele dinheiro. E você ganha uma recompensa com juros que podem ser pós-fixados, acompanhando uma determinada taxa, como por exemplo o CDI, a gente vai ver o que significa. Podem ser indexados a um índice inflacionário, como por exemplo o IPCA, mais uma sigla, vamos ver nesse vídeo também. Ou podem ser pré-fixados, combinados no momento da compra. Se a gente for olhar numa corretora, a maior parte das opções de CDB costuma ser pós-fixada ligada ao CDI. E aí entramos nessa segunda sigla, que significa Certificado de Depósito Interbancário. Nossa, Bruno, como assim interbancário? Significa que um banco está emprestando dinheiro para o outro? Será algo assim? Exatamente. Entenda o seguinte, né? Por que bancos são negócios tão bons? O Warren Buffett, o investidor mais bem-sucedido, ou um dos mais, né, de todos os tempos, ele fala que o melhor negócio que existe é um banco bem administrado e o segundo melhor negócio que existe é um banco mal administrado. Talvez ele tenha mudado de opinião porque hoje a maior parte da carteira dele está em Apple, né? Mas em todo caso, por que ele dizia isso? Porque bancos fazem essa mágica de poder pegar dinheiro com você por juros baixos para emprestar para outras pessoas por juros muito altos. E o ponto além é que ele consegue emprestar até mesmo dinheiro que ele não tem, porque há um multiplicador bancário, o tal do sistema de reservas fracionárias, né, que é um assunto um pouco mais complexo, vou deixar para um outro vídeo, mas o ponto é, bancos estão sempre emprestando mais dinheiro do que possuem. E em determinados momentos, esse banco ele pode vir a sofrer muitos saques, muitas retiradas, ou sofrer mais com inadimplência, uma crise financeira, por exemplo, muita gente pegou empréstimos e para de pagar. Nesse ponto, ele pode ficar com menos reservas do que o Banco Central estima que seja o apropriado, né? O Banco Central, muitas vezes, o pessoal vê como BC, também abreviam Banco Central. Então, o que acontece? Esse banco vai e pega um empréstimo com outro banco. Qual é a taxa que esse banco cobra para emprestar para esse primeiro banco do nosso exemplo? É o CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Então, entenda que você não investe em CDI, né? O investimento é o CDB. Mas o CDB vai render uma porcentagem, quando ele é pós-fixado, dessa taxa do CDI. Enquanto que fica essa taxa, geralmente, ela costuma acompanhar muito de perto uma outra taxa, que é a taxa Selic. Dando o exemplo do momento que eu gravo, a taxa Selic ela acabou de ser aumentada para 5,25% ao ano. E o CDI está em quanto? 0,1% abaixo disso, está em 5,15% nesse momento. E perceba que se a Selic subir mais, o CDI sobe mais. Se a Selic cair, o CDI cai junto. Então ele acompanha muito de perto a taxa Selic. E para quem não sabe, Selic também é uma sigla. Significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Mas para nós, investidores pessoa física, o que interessa na Selic é que ele é a taxa básica da economia e é utilizada pelo Banco Central como um instrumento para assegurar a inflação, medida pelo IPCA. IPCA seria o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, uma medida de inflação que pega ali a variação de certos preços, como por exemplo de itens alimentícios, de serviços, de transporte, em várias capitais brasileiras, que impactam famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. Veja que é uma média muito ampla, né? Vai de R$ 1.100 até
44 mil reais. Mas no final, essa variação de preços, é assim que o Banco Central ele mede a inflação. Inclusive o brasileiro ele associa que inflação é aumento dos preços, né? Mas eu, que gosto da Escola Austríaca de Economia, vejo isso como consequência do aumento de oferta monetária, mais dinheiro circulando. Mas isso é assunto para outros vídeos. O que interessa é que quando o IPCA está subindo, muitas vezes porque há muito dinheiro, muita liquidez, muitas pessoas pegando empréstimos, consumindo mais, então essa demanda para uma oferta escassa de itens e serviços, ainda mais por conta das condições que nós vimos na pandemia, né? Muitos comércios fechando, muita gente funcionando com restrições, isso gera um aumento dos preços. Então, o que o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, dentro do Banco Central, faz a cada 45 dias? Vai lá e vê se vale a pena subir a Selic. Isso encarece o custo de todo o crédito na economia, então menos gente pega empréstimo. Quem tem empréstimo agora tem que destinar um maior percentual, se fez um empréstimo pós-fixado, para pagar essas taxas. Então você retira a liquidez da economia e isso deve vir a segurar a inflação. Depois que a inflação baixa, eles vão lá e costumam reduzir a taxa Selic, já que não é preciso ter uma taxa tão alta se a inflação não está assustando. E o investimento mais famoso que acompanha a taxa Selic é o popular Tesouro Selic. Você consegue fazer esse tipo de investimento tanto pela plataforma do Tesouro quanto por qualquer corretora, né? Acho difícil uma corretora hoje não ter essa opção de investir em títulos públicos dentro da sua plataforma. E voltando aos investimentos de renda fixa privados, que é quando você empresta recursos não para o governo, seriam os títulos públicos, mas, por exemplo, para um banco, que é o caso do CDB, você também tem outros investimentos muito populares, que são, por exemplo, a LCI e a LCA, que são investimentos irmãos, têm as mesmas regras, o que muda é a destinação dos recursos. Quando você empresta dinheiro para um banco através de um CDB, o banco pode fazer o que quiser com aquilo. Já quando você empresta através de uma LCI, uma letra de crédito imobiliário, ou através de uma LCA, uma letra de crédito do agronegócio, esse recurso ele vai estar ligado ou a uma iniciativa imobiliária ou a uma iniciativa do agronegócio. E como o governo adora estimular esses dois setores, porque são setores importantes para o PIB e também para a geração de empregos, eles, para não atrapalhar, deixam esse investimento isento de imposto, facilitando as condições de financiamento para essas iniciativas. É até interessante isso, né? Quando o governo não quer atrapalhar, ele tira o imposto. Então o que ele faz quando ele coloca o imposto? Ele atrapalha, mas também é assunto para um outro vídeo. Em todo caso, é esse o significado da sigla. E o que muda de uma LCI e uma LCA para um CDB? O fato de que não há cobrança de imposto de renda, você também tem aquela presença de indexadores variados, pode ser pós-fixada, ligada novamente ao CDI, pré-fixada ou indexada à inflação, no caso aí ao IPCA, é o índice mais comum, e também com condições de liquidez que são combinadas no momento, algumas possibilitando um resgate em prazos mais flexíveis, às vezes no meio do caminho. Nunca vi uma de liquidez diária de cara, ou seja, que você possa resgatar quando você quiser na mesma hora, mas já vi opções que após um prazo, como por exemplo 90 dias, te permitem resgatar quando você quiser. Mas a grande maioria vai ter uma liquidez em prazos combinados. E esses dois investimentos em renda fixa são especialmente atrativos para um prazo de até uns 2 anos, mais ou menos. Porque após 2 anos, o CDB, que tem cobrança de imposto de renda, ele chega na alíquota mínima de IR, que seria de 15%. Então os CDBs começam a ficar mais competitivos em comparação com as LCIs e LCAs. E todos esses investimentos que eu disse até agora, com exceção do Tesouro Selic, que é você emprestando dinheiro para o governo, mas o CDB, LCI e LCA, eles têm a cobertura do FGC. E muitas vezes quando as pessoas veem essa cobertura, não entendem muito bem como funciona de cara, mas entendem, olha, é um tipo de seguro, então esses investimentos, eles são tranquilos, são extremamente confiáveis, nada pode dar errado. E não é que nada possa dar errado, mas a garantia do FGC realmente é uma garantia muito boa, sobretudo pensando que você está emprestando dinheiro para pequenas instituições, muitas vezes. Então o que é o FGC? FGC significa Fundo Garantidor de Crédito e é uma espécie de seguro, um funcionamento um pouquinho diferente do seguro, tem um detalhe que eu vou falar aqui, mas que foi criado pelos próprios bancos, é uma instituição privada e mantida pelos participantes. E o que acontece é que quando um banco quebra, se você tem dinheiro em conta bancária naquele banco ou emprestado para o banco, né, através de um CDB, uma LCI, uma LCA, recursos na poupança, você tem direito a uma cobertura de até R$250 mil por CPF dentro daquela instituição. E contando outras instituições, você tem uma cobertura de 1 milhão no volume global. Ou seja, se você tem R$1 milhão e espalha esse 1 milhão em 250 mil em 4 instituições, você está totalmente coberto. Até a hora que você tem 250 mil. Se no dia seguinte você passa a ter 250 mil e R$1 naquela instituição, esse R$1,
o que naturalmente vai acontecer através dos rendimentos, já não vai estar coberto. E caso o banco venha a ter problemas, né, não só bancos, isso cobre também financeiras, você tem direito àquele ressarcimento, desde que, e esse é o ponto onde o FGC muda em relação a alguns seguros, eles tenham recursos para te dar o ressarcimento. Geralmente o FGC tem esses recursos, porque são os pequenos bancos que acabam quebrando. Como exemplo, eu entrei no aplicativo do FGC e tirei esse print aqui mostrando duas instituições que quebraram há relativamente pouco tempo. A Companhia Hipotecária Brasileira e a da Casa Financeira. Uma em março de 2021 e a outra em fevereiro de 2020. E se você tinha recursos nessas instituições, você faria jus à garantia do FGC, vai ser pago, vai demorar um tempinho para isso, o processo ele não é automático. Eu vou ficar devendo um pouco a parte prática do processo, porque em 16 anos de mercado financeiro, eu nunca precisei da garantia do FGC, nunca investi em um banco que quebrou. Mas em todo caso, costuma demorar um tempo, mas você recebe o dinheiro, sendo que ele para de render a partir da intervenção feita pelo Banco Central, e aí o FGC entra para ver como é que tá papelada, apurar quem tem que ser pago, né? E aí você recebe aquilo algum tempo depois, se eu não me engano, entre 60 e 90 dias. E o processo agora tá ficando mais digital, tanto que eu baixei esse aplicativo para ver como é que era. Aproveitando que falamos disso, até uma curiosidade, se você já teve que usar o FGC de forma prática, coloque o seu feedback aqui nos comentários para que as pessoas saibam como que funciona, se foi tranquilo, se não foi, se você perdeu noites de sono com isso mesmo tendo a garantia. Acho que é interessante, principalmente o pessoal que tá chegando agora, ter esse tipo de feedback. Mas em todo caso, é uma segurança a mais. Agora, não é toda a segurança que o investidor precisa, porque, como eu disse, ele só paga se tiver recursos para isso. Enquanto bancos pequenos têm problemas, ele naturalmente tem recurso. A questão é que se um banco muito grande ou vários bancos tiverem problemas, aí pode ser que o FGC não consiga honrar as obrigações. Tem até um detalhe bem interessante, né? O FGC hoje, com essa regra de cobrir até 1 milhão por investidor, sendo que é um limite que, conforme ele vai sendo usado, ele vai voltando a cada 4 anos. Se eu usar 250 mil agora, por exemplo, meu limite fica de 750 mil. 4 anos depois de usar esses 250 mil, ele retorna para 1 milhão. Com isso, o FGC divulga que ele consegue cobrir 99% dos depósitos, dos investimentos. E aí muitos educadores financeiros falam, olha, o FGC consegue cobrir quase todo o sistema. E o ponto é, ele cobre, mas se todo o sistema tiver um problema, ele está muito longe de conseguir ressarcir todo mundo. O FGC publica nas suas demonstrações financeiras anuais o tanto que ele tem em comparação com o tamanho do sistema. E geralmente ele fica abaixo de 2,5% de todo o sistema. Nesse momento, usando dados de 2020, que são os mais recentes que a gente tem, em termos de liquidez, o FGC tem cerca de 1,95% do que seria necessário para cobrir um grande evento sistêmico, onde o sistema todo viesse a ter problemas. Algo que é muito raro e a melhor coisa que você pode fazer é investir em bancos lucrativos, porque dessa forma a chance de ter que usar um FGC da vida fica muito, muito menor. E um detalhe que você pode ter visto quando eu mostrei esse print do aplicativo do FGC é que ele não cobre apenas bancos, né? Ele cobre financeiras. A da Casa, que quebrou no ano passado, em fevereiro, era uma financeira. E muita gente tinha investido na da Casa usando corretoras que ofereciam LCs daquela instituição. E o que é LC? Talvez essa seja a sigla de renda fixa que causa mais problema aí, porque significa letra de câmbio, sendo que não tem nada a ver com a nossa ideia de câmbio real para dólar, não tá ligado a isso, mas simplesmente aquela ideia de câmbio como troca, né? No final das contas é você emprestando dinheiro para que a financeira possa emprestar para outras pessoas. Então a gente pode falar que é um CDB de uma financeira. E o ponto é que financeiras são mais arriscadas do que bancos, porque ambos emprestam dinheiro, mas banco também consegue receita de outras formas. Vende seguro, cobra taxa em transferência, né? Até hoje tem gente que paga taxa em TED, em DOC. Para a empresa, cobra taxa no Pix algumas vezes, cobra taxa de manutenção de conta, né, cobra taxa em cartão. Então o banco tem uma série de fontes de receita que geralmente as financeiras não têm. Elas são muito mais suscetíveis às condições do crédito na economia. E quando a economia vai bem, todo mundo quer pegar empréstimo, quer consumir mais. Na hora que a economia vai mal, o pessoal dá prioridade para pagar aluguel de casa, escola das crianças, alimentação e pagar dívida se tiver condições. Então a inadimplência aumenta, se a financeira não fez o trabalho de casa e emprestou para qualquer um, muitas vezes ela pode vir a quebrar de maneira até repentina. Pode ser que a financeira viesse tendo bons lucros e do nada ela vai lá e tem um grave problema por conta de um salto de inadimplência. E aí por isso a garantia do FGC
é importante, mas o ponto é, se for pegar uma LC, pense sempre que essa LC, que é sujeita a cobrança de imposto de renda igual ao CDB, deve pagar mais do que o CDB, porque afinal de contas ela traz mais risco, já que financeiras são mais arriscadas do que bancos. E as últimas duas siglas dentro do mundo da renda fixa, isso não esgota o assunto, há outras, são de investimentos que eles fogem desse setor bancário e aí já não tem mais a garantia da FGC, estão sujeitos a mais risco, que são as CRIs e os CRAs. Então, o que significa? É certificado de recebíveis imobiliários, no caso do CRI, e certificado de recebíveis do agronegócio, no caso do CRA. A gente pode falar que é similar ali ao que acontece em LCI e LCA. A diferença é que no LCI e no LCA você empresta para um banco, e aí você tem a garantia da FGC. Aqui você está negociando direto com empresas, então não há essa garantia do FGC. E você também tem um outro tipo de empréstimo a empresas que são chamadas debêntures. Só que na debênture a empresa pega aquele recurso e faz o que quiser. Num CRI, num CRA, isso vai estar ligado, no caso do CRI, a uma iniciativa imobiliária e no caso do CRA, a uma iniciativa ligada ao agronegócio. Esses investimentos, eles são isentos de imposto de renda, assim como LCIs e LCAs, porque, como eu já disse, são setores que o governo gosta de estimular, então, para não atrapalhar, eles vão e tiram os impostos. Tem vencimentos variados, indexadores variados também, pode ser pós-fixado, ligado ao CDI. Alguns pagam, inclusive, CDI mais uma taxa pré-fixada ou uma taxa prefixada de cara, o que é mais raro, sobretudo em crise CRAs de longo prazo, porque não costuma ser uma boa emprestar dinheiro no longo prazo com condições de liquidez meio adversas, né? Que é o que acontece em crise CRAs. Você até pode vender no meio do caminho, mas geralmente quando você faz isso você perde algum dinheiro, porque é um mercado muito subdesenvolvido, não tem muita gente negociando, demandando esses títulos. E aí, por conta disso, no longo prazo, os mais comuns são ligados à inflação, pagando IPCA mais uma taxa. E da mesma forma que eu falei que uma LC de uma financeira tem que pagar mais do que um CDB, CRIs e CRAs, por terem mais risco embutido, eles também têm que ter um prêmio de risco, ou seja, tem que pagar mais em condições de mesmo prazo, por exemplo, comparados a investimentos bancários. E nessa comparação, lembre-se de que CRI e CRA é isento de imposto de renda, o outro pode ter imposto de renda, então tire o imposto da conta para ver qual que está pagando mais. Se aqui estiver pagando menos, geralmente não compensa você emprestar dessa forma. Vale mais a pena pegar um investimento bancário, porque afinal de contas você teria uma garantia do FGC. Acredito que com isso a gente deu uma bela de uma passada geral nas siglas que acompanham a renda fixa, pelo menos aquelas que são as mais populares, com dezenas, centenas de opções listadas nas diversas corretoras que nós temos aqui no Brasil. E com isso espero ter facilitado a vida de quem está chegando agora no mercado financeiro. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui, se inscreva no canal, deixe um comentário sugerindo novas pautas, talvez ainda ligadas a essa parte iniciante ou mais aprofundada. Deixe saber a opinião de vocês, que tendo demanda, a gente cria oferta dos vídeos aqui. Um grande abraço e até a próxima.